Não há uma cara, não há um padrão, não há uma forma do Grêmio. Todos eles muito bons, né? Exatamente. Então esse negócio de que o fulano de tal é a cara do Grêmio, não é a cara do Grêmio. O torcedor, ele se identificou muito com o Grêmio do Filipão, que era um time que era criticado no centro do país por ser violento, por bater e que ganhava tudo. E que ganhava tudo sim, também. Que não se entregava, que tinha jogador. Paulo Nunes teve que mudar a sua característica de jogo aqui. Ficou estigmatizado como um time que só batia. Esse é que foi o grande problema. Porque se pegarmos o time do Grêmio, a gente falava antes de começar o programa, aquele time do Grêmio era um baita de um time. Claro que era. As pessoas lembram do Dinho batendo. Claro, o Dinho não errava um passe e chutava de fora da área como ninguém. Mas o Paulo Nunes, que jogava no futebol carioca, chegou aqui e estava carrinho na bandeirinha de escanteio. Chico, ele se modificou também por isso. Eu me incluo, porque eu cresci com esse conceito do Grêmio, dessa questão da cara do Grêmio, principalmente por causa do time do Filipão. Assim, acompanhando. Sim, cresci. Depois cresci na década de 90, logo acompanhei essa geração. Sou da geração que tu vê o Filipão. Esse é um outro ponto importante. Existe uma imensa conceito da geração. Existe uma imensa geração de 18, 19, 20 anos de idade de gremistas que ouviram dos seus pais sobre o time do Filipão porque eles eram muito pequenos naquela época ou nem tinham nascido. E votaram no Tcheco como craque do Olímpico. E acham que o Tcheco e o Sandro Goiano são os grandes jogadores da sua vida como torcedor. Só pegaram essa segunda parte. Então isso é o seguinte, cara, isso é a possibilidade deles, isso psicologicamente funciona, de estarem recebendo de volta um time campeão, uma ideia vencedora que eles não viram, né? Eles não viram. Eu sinceramente, eu acho que o Filipão repensou muito do que aconteceu na Copa, tá? Ele pareceu humilde na assim, ó, consciente. Foi um baque muito grande, tá? Eu me colocando no lugar dele. Se eu sou o técnico, eu me afastaria das críticas, tá? Eu buscaria ficar isolado. Mas eu não sei se ele fez isso. E se fez, até que ponto isso ajudou a rever algumas posições. E eu quero acreditar ainda nesse aspecto, eu quero acreditar que o Filipão tenha mudado, tenha aprendido com o que aconteceu. Porque o cara está num eterno estado de aprendizado, né? Isso aí é comum na vida de assim, todos nós. Te ajudar, Daniel, teve um momento da coletiva que o Filipão, aí não sei se pode ser interpretado dessa maneira, Daniel, que o Filipão falou que ele não tem que mudar tudo só por causa só por causa da Copa do Mundo. Ele continua sendo Filipão. Não sei se a interpretação que se pode fazer é em relação a ele querer mudar ou não querer mudar, achar que estava errado, achar que não estava errado. Não sei até que ponto, mas o Filipão chegou a dizer que não é que agora tem que mudar tudo. Ele é o mesmo, ele vai continuar sendo o mesmo Filipão. E outra coisa, está se fazendo uma confusão desde ontem. Existem sites aí que estão divulgando matérias de que em 95 os técnicos de 5 clubes brasileiros eram os mesmos que são... Assim, ó, a questão da renovação e da reciclagem não significa necessariamente que os mais velhos não sirvam mais. Estavam em estágios diferentes, né? Exato. Até porque esses 5 treinadores, talvez... Muricy, Luxemburgo, Abel, Levir Coupe e o eles não são treinadores, eles são daqueles considerados os medalhões, né? Não, e outra coisa... Não é qualquer um. Tá bem, mas assim, ó... Não, tô te ajudando. Tá ajudando todo mundo, hein? Estar velho e ser experiente não significa ser defasado. Claro. Tu pode ser alguém experiente, mais velho, que se recicla. Existem jovens defasados e velhos atualizados. Então vamos deixar isso bem claro. Né? Agora, em cima disso, o presidente Fábio Koff, ele arriscou muito, tá? Ao trazer o Filipão, ele arrisca muito. Não a eleição. Não, eu me digo, arrisca tudo. Ele arrisca todo o processo. Porque é uma cartada que não é qualquer clube que faria isso. Mas era o mais indicado para o momento dele, o mais indicado a fazer. É o que eu coloquei no Twitter, o seguinte, Chico, o Grêmio traria um treinador de ponta. Esse era o foco. Esse era o foco. O treinador teria que ser de ponta. E o único lugar capaz de acolher o Filipão bem é o Rio Grande do Sul, no caso, o Grêmio. Com certeza. Então, tu imagina o Filipão sendo anunciado no Palmeiras, embora tenha conquistado Libertadores e tal, saiu de lá. Pois é, até porque a pressão lá, politicamente também, ela é muito maior do que a do Grêmio. Claro. Daniel, eu discordo demais da tua visão, dessa visão. Que bom pra ti, cara. Eu acho que a decisão do Koff em escolher o Filipão é a decisão mais cômoda e de menor risco possível. Porque se o Filipão não der certo, o Koff não tem culpa nenhuma. É a decisão mais cômoda de todas. A decisão arriscada seria tu contratar um técnico que a torcida não gostasse e que tu tivesse convicção nele. Eu te entendo, mas a corrente que for contrária, ela vai crescer. Mas e aí o 7-1 que não é desconstruído,
considerado, passa a ser considerado. Vai vir no pacote, tem muito esse, pode dar um revés. Então não deixa de ser um alto risco, né? Vamos botar o torcedor aí, o telespectador, Fernanda Becker. Vamos lá, o Gilberto Foliati diz o seguinte: olha, acho que foi uma boa, ele precisa se encontrar de novo com um bom trabalho e o Grêmio precisa de títulos. O Bruno Soares preferiu o Tite, mas vamos acreditar no passado. O Diogo Chagas, já que estamos no inferno, vamos abraçar o capeta, diz ele. Nossa Senhora. O Maurício Saldanha diz: Filipão, diz como se sente. Muito bom. Olha só, tem um recado para você. Olha que bacana, hein? Já imaginou a sua vida melhorar de uma hora para outra? Pode acontecer. Mas se você tiver o seu Trilegal Tchê desta semana, você dá uma mãozinha ainda para o seu anjo da guarda. Calma que eu vou explicar. A outra mão que você dá para ele é a dupla chance Trilegal, que duplica as chances de você ser sorteado. E nessa semana, olha só, Anjo da Guarda, o Trilegal Tchê, tem 2 chances no prêmio especial. 2. É uma para você e uma para quem você quiser. Olha que legal, para mãe, para sogra, para filha ou filho que quer casar. Compra lá o Trilegal agora. E aí depois você decide, né? E o Trilegal Tchê, além das 2 casas, que vai ter um Renault Clio, ainda vai ter um prêmio de 10 mil e 20 rodadas especiais de 1.600. São 170 mil reais em prêmios. E no Trilegal Tchê só concorre quem é do interior do estado, hein? Existe também o Trilegal. Só o Trilegal, com os mesmos prêmios, mas que é só para quem é de Porto Alegre, região metropolitana e litoral. O Trilegal Tchê e Trilegal, prêmios separados, concorrendo separados, muito mais chances para você ganhar. Compre logo o seu título de capitalização da A-Clube nos mercados e revistarias. Você ajuda a Pai e o seu anjo da guarda e tem o dobro de chances na maior e melhor premiação do nosso estado. Trilegal! E todo domingo, 9 da manhã, para o interior do estado, você tem o nosso Trilegal Tchê aqui com a Annelise e o Fernando, né? Bom, agora a gente vai trazer uma matéria, trazendo um perfil do Felipão que está de volta ao Grêmio. 18 anos se passaram desde que Luiz Felipe Scolari deixou o Grêmio. A especulação se tornou confirmação após o anúncio do clube através de uma rede social. Felipão é um dos maiores treinadores da história do Grêmio, onde teve 2 passagens. Na primeira, em 87, foi campeão gaúcho, mas quando retornou ao Estádio Olímpico, em 93, conquistou praticamente tudo. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana e a Libertadores da América. Só faltou um título, o Mundial Interclubes, perdido nos pênaltis para o Ajax. Para o acerto com o Grêmio, pesou a amizade com o presidente Fábio Koff e, claro, a vontade da torcida também. Parece estranho, mas em meio à temporada, o Grêmio vai ter que recomeçar. Um novo treinador, um novo trabalho, uma nova atitude. É a maneira encontrada pela direção para um desempenho melhor no segundo semestre. E não é apenas o Grêmio que quer melhorar o rendimento. O próprio Felipão quer apagar a imagem do fracasso na Copa do Mundo, principalmente a histórica goleada para a Alemanha. Por enquanto, o técnico interino André Jardine comanda o time. Já prepara o terreno para o grupo ser recebido pelo novo treinador, se bem que o capitão da equipe conhece bem o Filipão. Ele dá muita confiança, trabalha muito, mantém sempre bem o grupo e, obviamente, que um grupo unido é fundamental. Então, esse trabalho ele faz muito bem. E é com Luiz Felipe Scolari que o Grêmio espera acabar com o jejum de títulos e tentar escrever uma história parecida com aquela de 18 anos atrás. É inegável, né? É um símbolo do Grêmio, representa muito para o clube e os torcedores estão abraçando o Filipão. Aliás, Cadu, a estreia do Filipão está marcada só para o Grenal? Para o Grenal dia 10, que nesse final de semana tem um jogo contra o Vitória sábado, que o Filipão não vai estrear ainda, vai por compromissos particulares, enfim. E a estreia no outro final de semana para o Grenal, no Beira-Rio. Primeiro Grenal do Novo Beira-Rio. Primeiro Grenal do Novo Beira-Rio, Abelão versus Filipão. Que clássico, Eu hein? compreendo os problemas particulares, tá? Mas isso é uma estratégia. Tu acha, Daniel? Não tem dúvida. Eu falei isso ontem na redação, quando começou a se dizer... Quando é que o Filipão vai estrear? Eu estava conversando com o João Batista Filho, o Matheus Trindade, ele disse, vai estrear no Grenal. Tava junto. Mas tu não acha que é pior estrear no Grenal? Olha,
Claro que ele pode perder o jogo. Claro, Aliás, e aí começaria com uma derrota, mas ele é o Filipão. O reflexo para ele seria diferente, embora o impacto de uma derrota. Então acho que é para colocar muito mais a questão emocional do clássico, para tentar de repente recuperar um pouco o Grêmio para o Grenal. Dá força para o Grêmio no Grenal. Sim, penso, eu se tivesse oportunidade, né, nesse momento não tive de questionar a direção do Grêmio, questionaria o que é mais importante? O Grenal isoladamente ou tentar vencer já a partir de sábado contra o Vitória? Porque o Grêmio precisa vencer, né? A Vitória, né? Mas eu não sei se a presença ou não do Filipão iria interferir tanto contra o Vitória. No Grenal acho que interfere. Mas eu acho que essa não foi uma escolha estratégica. Eu acho que foi uma imposição do Filipão que está resolvendo problemas burocráticos. Claro, por isso que eu sobre a estreia no Grenal, eu digo o seguinte, olhando para o telespectador que está assistindo o programa, o Grêmio é favorito para o Clássico Grenal. O Grêmio é favorito para o Clássico Grenal. A gente pode até ter dúvidas em relação ao Filipão e a sua condição de treinador, que precisa se atualizar, coisa e tal, que a gente vem falando desde ontem. Agora, o fator para o primeiro jogo, a estreia, o ambiente aura que se criou, sendo um Grenal, sendo Filipão, o Grêmio entra com uma cara diferente. E como não há muita diferença entre os times, eu acho que o Grêmio é favorito. Embora o Baldassi discorde do que eu digo, apresenta os argumentos que me convencem a uma estratégia do Grêmio. Eu acho que foi estratégia. Mas e o inverso? Não poderia ter um efeito inverso no Inter de, bom, é o primeiro Grenal do Beira-Rio, não vamos deixar o Grêmio ganhar aqui. Pode ser, mas eu acho que esse fator para o Grêmio esse fator é muito importante. É que quem joga nessa situação joga com menos responsabilidade, se é que isso existe em Grenal. Menos responsabilidade, que eu quero dizer é o seguinte, joga um pouco mais solto. A pressão do primeiro Grenal da Arena era toda ela para cima do Grêmio. Era toda ela para cima do Grêmio. E agora do novo Beira-Rio é para cima do Inter. Mas só tem uma informação para te dar. A gestão Fábio Koff não venceu nenhum Grenal e são 7. Sim, mas aí é que está. O reflexo do Grenal não seria mais um Grenal perdido pela gestão Fábio Koff. Né? Aliás, o Grenal vencido pela gestão Fábio Koff. Ficaria o Grenal do Beira-Rio, do novo Beira-Rio. Como era o primeiro Grenal da Arena. Vamos ouvir um pouco mais do Filipão, falando agora sobre o Grêmio estar há muito tempo sem conquistar títulos e o que ele pensa a respeito. Bom, eu discordo só um pouquinho, assim, de tantos anos. O Grêmio, que eu tenho na memória agora, que se não me engano, são nos últimos 4 anos que o Grêmio não tem um título. 2010, não foi? Campeão gaúcho em 2010. Então, o Grêmio tem 4 anos. Claro que para um clube da estrutura, da estatura e da dimensão do Grêmio, todo mundo não aceita. Eu acho que, não só eu, mas a minha equipe de trabalho, as pessoas com as quais nós vamos montar esse grupo, têm condições de almejar e têm condições de conquistar títulos que o Grêmio necessita. Agora, tem jogadores? Tem jogadores, tem boa qualidade. Eu tenho visto alguns jogos, tem boa qualidade. Eu não vejo por que não almejar e não idealizar títulos a partir de agora, que é o nosso sonho, que é a nossa busca e que, naturalmente, respeitando todos os adversários, nós temos condições. Tem que acreditar que com os jogadores que temos hoje, que nós temos condições de ganhar. Nós temos 2 competições. Nas 2 competições, as 2 competições tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e são competições que a gente tem condições ainda de chegar, e muito bem. E, gente, quando a gente analisa o time do Grêmio, dá para acreditar, gente. Então, não é só a torcida que acredita no Grêmio, nós olhando o time, dá para acreditar. Temos condições. Fala. O Anderson numa situação, hein? Por quê? É total fracasso, né? Dá para acreditar, é possível ganhar. Mas não só o Anderson, então, né? Não conseguiu. Todos os últimos já passaram pelo Grêmio. Já tem ouvido alguns defensores do trabalho do Filipão, e eles têm motivos para isso, o Filipão é um grande treinador de futebol, dizendo o seguinte, tem que ver o grupo que o Filipão... Gente, só um pouquinho. O Filipão tem grupo para brigar pelo título da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Não vai servir de justificativa depois que ele não tinha jogadores à disposição. O Grêmio acabou de contratar o Fernandinho e o Juliano. O grupo do Grêmio é qualificado. Ele tem obrigação de fazer esse grupo funcionar.